E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos da Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos sobrenaturais que foram filmados por câmeras. Então apague a luz, fique confortável e roda a vinheta. Um jovem que havia acabado de se mudar da casa dos pais começou a ouvir barulhos estranhos, mas achou que fosse pela falta de costume de morar sozinho. Porém, quando os barulhos se intensificaram, ele decidiu gravar para sua segurança, pois poderia ser alguém invadindo a sua residência ou algo do tipo. Porém, acabou captando cenas sobrenaturais que definitivamente não se tratam de nenhuma pessoa. Depois que a porta do seu quarto abre sozinha, ele fica paralisado, porém é assustado mais uma vez por essa criatura que aparece ao lado da sua cama. A partir daí, o rapaz, completamente assustado, passa a ser assombrado por essa figura medonha que fica o atormentando em qualquer cômodo que ele põe o pé. Na descrição da postagem ele diz que não saiu de casa porque ficou com medo do que poderia encontrar na rua durante a madrugada e que decidiu procurar uma casa nova no dia seguinte, pois não conseguia mais dormir e nem ficar no local. Evento sobrenatural ou alguém querendo chamar atenção, seja como for, dá um arrepio na espinha. Sabe quando você jura que deixou algo em algum lugar e quando vai pegar não está mais lá? Ou você encontra suas chaves, por exemplo, em um lugar que você tem certeza que já olhou? Pois é, algumas pessoas acreditam que essas coisas são feitas por duendes ou gnomos. E nesse próximo vídeo, um morador do Texas afirma ter conseguido gravar a ação de alguns. O circuito de segurança externo estava filmando seu carro, quando de repente é possível ver dois seres bem pequenos andando ao redor do veículo de um lado para o outro, deixando o dono da residência sem entender absolutamente nada. Em um primeiro momento ele disse que até pensou que fosse algum tipo de animal, mas não conseguiu identificar exatamente qual. Para falar a verdade, eu também não, já que essas duas figuras gravadas parecem ter pequenas pernas e braços que se mexem conforme caminham, igualzinho a gente, só que em uma versão compacta. Quando postou o vídeo em suas redes sociais, recebeu diversas mensagens de pessoas afirmando serem gnomos. E esse foi o melhor palpite do que aconteceu nessa noite até agora. Depois de acordar diversas vezes com seu quarto todo bagunçado, esse homem teve a ideia de colocar uma câmera noturna para ver o que estava acontecendo, pois ele imaginou que algum animal entrava e derrubava tudo. Porém, o registro é muito mais assustador do que isso. Enquanto ele dorme, um objeto cai da prateleira sem motivo algum e logo em seguida, algo puxa seu cobertor, e isso é só o começo. Segundos depois, a cortina simplesmente é puxada para o lado e uma figura bizarra se aproxima e o observa por longos minutos. Ela fica ali, sem fazer nenhum barulho ou movimento brusco. Não dá para identificar do que se trata, mas aparentemente a criatura possui um par de olhos brilhantes e mãos bem grandes que são colocadas na janela. Em dado momento, mais objetos de dentro do quarto vão para o chão e a criatura, espírito ou sei lá o que, se afasta quando o homem parece acordar. Quem ou o que era esse visitante e qual a sua intenção? Esse homem resolveu explorar algumas casas abandonadas lá na Arábia Saudita, pois segundo relatos das pessoas que moravam ao redor de uma das residências, alguns rituais eram realizados por jovens no interior das moradias desativadas. Conforme ele adentra os cômodos, segundo o próprio, passa a sentir algo estranho, como se houvesse a presença de alguma coisa sobrenatural ou alguém o observando. Porém, ele pensa que é coisa da sua cabeça e segue com a aventura. Só que em determinado momento, quando vai aos fundos da casa pelo lado de fora, o explorador registra a imagem dessa criatura escura, com os olhos brilhantes escondida atrás da parede, observando atentamente o movimento do rapaz, que é extremamente corajoso e decide ver quem
ou que havia acabado de aparecer. Porém, quando se aproxima, não encontrou absolutamente nada. Bom, poderia ser apenas um dos jovens que faz o ritual, e os olhos brilhantes poderiam ser o reflexo da luz da câmera. Mas como uma pessoa de carne e osso seria capaz de sumir do cômodo em tão pouco tempo? Sinistro. No Japão, um rapaz que mora ao lado do cemitério da sua cidade não aguentava mais o barulho de um cachorro que estava latindo por horas. E aí, pensando que ele poderia estar em apuros, decidiu ir até lá e investigar o que estava vendo. Eram 11 horas da noite, ele entrou no cemitério apenas com a companhia do seu celular. O cara procurava alguma coisa no chão, enquanto o dog late ao fundo. Mas apesar de assustador, nada demais acontece. Até que o maluco sai vazado do lugar sem nem dizer uma palavra. Mas o que ele teria visto? Poucos segundos antes dele sair correndo, se aproximarmos em um dos túmulos, é possível ver uma pequena mão se esgueirando por um dos buracos, como se quisesse sair do local. Bom, poderia ser a mão de um brinquedo, tipo uma boneca, mas eu posso jurar que consegui ver ela se mexendo lentamente enquanto ele filma. Você também conseguiu perceber? Essa mulher decidiu compartilhar com a internet um pouco do seu dia a dia, mostrando como ela faz para coletar cachos de banana no meio de um matagal. O vídeo é curto e mostra a moça pegando, carregando o cacho sozinha e indo embora. Ué, tudo normal. Porém, o que ela e seu cameraman não perceberam foi uma possível presença estranha no fundo da vegetação. Enquanto ela faz o trampo todo, um rosto pra lá de esquisito aparece atrás de uma das bananeiras, com uma expressão facial bizarra. É possível ver os dois olhos, o nariz e a boca, formando uma face monstruosa que parece estar sorrindo e ao mesmo tempo gritando, olhando diretamente para a trabalhadora. Nenhum dos dois notaram nada de esquisito e algumas pessoas até defenderam a ideia de não se passar de uma ilusão ótica, formada por folhas e galhos secos. Bom, independente do que seja, se fosse eu me demitiria no mesmo dia. Melhor não arriscar, né? Um caçador estava na floresta seguindo o rastro de um animal, quando se deparou com algo que ele não podia explicar. Um objeto sem formato definido parecia simplesmente flutuar no ar. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Com medo do que poderia ser, ele se aproxima lentamente, quando a coisa, que parece estar camuflada, gira e sobe em uma velocidade impressionante para o céu. O que diacho é isso, mano? O caçador chegou mais perto para observar o que aquilo estava fazendo e viu no chão marcas de fogo e também restos de alguns animais. Alguns entusiastas de vida em outro planeta sugeriram que o objeto estranho seria um tipo de sonda que foi enviada à Terra para recolher amostras de espécies animais, para estudo e realização de experimentos genéticos. E após a coleta, apagaria qualquer evidência queimando tudo. Isso explicaria o que o rapaz achou embaixo do drone alienígena. Eu nunca tinha visto nada parecido, mano. Já tinha ouvido falar de naves alienígenas gigantes que abduzem vacas e outros animais, mas um robô tão pequeno encarregado de colher amostras de animais terrestres aí já é novidade. Mas pensando bem, até que faz todo sentido, pois não precisariam vir até a Terra para fazer esse trabalho. Porém, algumas teorias menos sobrenaturais foram levantadas. Uma delas é que a coisa que flutuava era nada menos do que fumaça, que estava emanando da fogueira recém-apagada, e que por conta da má qualidade do vídeo gerou essa ilusão. Porém, o cara que fez as imagens garantiu que a mesma coisa que sua câmera filmou, ele viu com seus próprios olhos. Mas será mesmo? Um vídeo sinistro foi postado em uma conta do TikTok chamado El Cucuy TV. Um homem teria ouvido ruídos estranhos atrás da sua casa e pensou se tratar de um leão da montanha. Por isso ele foi investigar com sua câmera. Mas o que captou não foi bem um felino, e sim algo muito mais ameaçador, capaz de dar arrepios até na pessoa mais corajosa que existe. Uma figura surge entre as árvores, mas não podemos ver direito o que é. Quando o foco ajusta, finalmente descobrimos um ser bizarro. Veja o momento.
Que desgraça! Misericórdia! O misterioso ser fica parado por um segundo e depois some de vista. O suporte da câmera acaba virando do nada e quando o homem ajusta, observa a misteriosa figura agora em outro local, com seus olhões arregalados e ameaçadores. Os seguidores do homem tentaram adivinhar o que seria essa criatura. Alguns falaram que se tratava de uma bruxa, outros que seria um troll da floresta e alguns até mesmo pé grande. Bom, seja lá o que for, acho melhor esse cara procurar outro lugar para morar e sumir daí o mais rápido possível. Nos filmes de terror começa assim, né? Você vê um vulto, uma silhueta na mata, quando percebe o diacho do capiroto te pega dentro da sua casa. Uma mãe estava preocupada com seu bebê, pois sempre ficava muito choroso e sonolento. Por isso, resolveu colocar uma babá eletrônica para saber o que estava acontecendo com seu pequeno. Ela descobriu o motivo, mas infelizmente viu algo que mãe nenhuma gostaria de observar perto de suas crianças. Um ser esquisito surge perto do berço e o pequeno começa a se mexer de um lado para o outro, como se sentisse algo perto dele. O estranho é que a mulher tinha certeza que a porta estava trancada, mano. Não tinha como alguém, pelo menos de carne e osso, entrar ali. Então, o que era isso? Essa explicação ninguém pode dar. O ser, em certo momento, abre os olhos brilhantes para ver o garoto. No mesmo momento que observou o vídeo pela câmera, a mãe correu para tirar seu bebê dali e nada ocorreu com ele. Alguns estudiosos do paranormal viram a gravação e acreditam se tratar de um fantasma, uma vez que demônios não ficariam próximos de seres tão inocentes, já que não possuem pecados. Bom, seja lá o que for, no lugar dessa mãe chamaria um padre para benzer a residência e assim espantar qualquer mal. Ou melhor, pegaria o pequeno e me mudaria para outro local, porque com certeza boa coisa esse bicho aí não queria. Um homem estava em sua cabana que fica próxima de uma montanha no Canadá. Ele dormia só na manha da piranha quando ouviu um barulho muito forte que descreveu como um barulho ensurdecedor. Assustado, levantou na mesma hora para averiguar, pois pensou que era um avião que estava caindo sobre sua cabeça. Quando olhou para o céu, não pôde acreditar. Parecia que estava em um filme de ficção científica dirigido pelo Spielberg, mas tudo era realidade. Para confirmar que não estava ficando louco, começou a filmar a estranha nave que tinha um formato triangular e algumas luzes circulares na parte de baixo. O estranho objeto parecia buscar alguma coisa pelo chão, quando de repente liga os jatos e sobe em uma velocidade nunca antes vista em nenhuma máquina humana. O vídeo postado em um popular fórum da internet intrigou muita gente, mas há quem diga que tudo não passou de efeitos especiais e edição de vídeo. Se for realmente o caso, foi feito por um profissional extremamente talentoso, né? Pois o veículo interplanetário ficou muito convincente. E aí, seria realmente um OVNI? Não é possível que exista só a gente nesta galáctica! O mais estranho é que existe uma base militar próxima ao local da filmagem, e alguns argumentam que se trata de uma tecnologia humana em fase de testes. De qualquer forma, acho melhor esse cara parar de visitar o local, né? Porque seja o que for, com certeza não gostou de ser descoberto, por isso fugiu tão rápido. Durante uma noite em Santiago, no Chile, um guarda usou o celular para registrar uma manifestação sobrenatural capturada por uma câmera de segurança. As imagens mostram um balanço em um parquinho que começa a se mover do nada, sem que ninguém o empurrasse. E a parte mais estranha nem é essa, mas sim o fato de que o balanço do lado continua imóvel, enquanto o outro intensifica a sua velocidade. Não havia vento forte, nem pessoa ou sequer alguma coisa conectada ao balanço. A única pista é uma sombra estranha que pode ser vista à direita no vídeo, como alguma coisa invisível aos nossos olhos estivesse mexendo o balanço. Simplesmente bizarro. Nem tudo que aparece no fórum Reddit é confiável, mas tem algumas coisas que deixam uma pulga atrás da orelha. Uma delas é um vídeo que mostra um cachorro em um pasto no meio da noite. No início parece que o bicho tá farejando o chão, só que do nada ele se transforma em uma espécie de orbe e some no ar. Sério? Como você explica uma parada dessa? O cachorro tá lá de boa e de repente muda de forma e desaparece?
Algumas pessoas comentaram no fórum que houve um corte no vídeo e o animal saiu correndo antes do objeto redondo aparecer. Mas se você olhar em câmera lenta, dá pra ver que não houve nenhum corte e que a filmagem é contínua. Fica no ar o mistério. Sabe quando você está organizando as roupas e a Samara aparece no seu quarto para dar um oi? Eu espero que você não saiba, porque eu mesmo não quero descobrir como seria isso. Entretanto, parece que uma menina passou exatamente essa situação e acabou recebendo uma visitinha maligna. Enquanto alguém a filmava mexendo em um short, a câmera mostrou rapidamente o canto do quarto e deu para ver nitidamente uma criatura que, acredito eu, não estava mais viva. Ela era pálida, tinha longos cabelos pretos e estava sentada com os braços ao redor das pernas. Será que era uma espécie de encosto da menina? Um espírito esperando o momento certo para atacar? O que você acha? O parque de diversões do Porto de Veracruz, no México, tem a fama de ser assombrado. Vários vídeos e também fotos mostram uma mulher fantasma perto dos visitantes. Porém, o registro que eu vou te mostrar a seguir é ainda mais impressionante. Enquanto um grupo de amigos passava pela arquibancada de uma das atrações, é possível ver algo parecido com a silhueta de uma mulher em uma das cadeiras. O grupo não viu na hora, mas eles disseram que desde que entraram no parque, sentiram como se uma presença estivesse por perto. O mais bizarro da situação é que a mulher fantasma muda de lugar rapidamente na arquibancada, já que ela pode ser vista na filmagem em outra cadeira, e ninguém percebeu a movimentação paranormal. Apenas depois, quando postaram um vídeo no YouTube e receberam uma enxurrada de comentários perguntando quem era a moça macabra. Não havia uma mulher com eles naquele momento, e também não acho que seja alguém que foi dar uma volta no local de madrugada, né? Será que se trata de um ser de outro mundo? Eu, no lugar deles, nunca mais inventaria de visitar locais assombrados durante a noite. Um homem chamado Juan Hernandes publicou um vídeo na internet. Segundo a descrição, ele estava gravando à frente da sua casa, pois iria receber um amigo e mostrava os pontos de referência. Porém, o take não só ajudou a visita a se localizar, como registrou algo extremamente assustador. No vídeo, ele fala de um prédio abandonado com pichações que é bem perto da sua residência, de uma pequena floresta e por fim de algumas lixeiras que ficariam bem em frente de onde ele mora. Tudo seria normal, se não fosse pelo fato de uma mulher bizarra aparecer atrás dos objetos. Porém, naquele momento, ele jura que não havia ninguém ali, e o ser apareceu apenas através da tecnologia. Se dermos um zoom, podemos observar alguns detalhes da moça perturbadora. Seus cabelos tampam o rosto, sua pele é pálida como algodão, e as roupas parecem do século passado. Bom, se já assistiu filme de terror, sabe que nunca um ser desse jeito quer dizer boa coisa. A religião de Juan acredita que a aparição é um espírito obsessor. Segundo a crença, essa alma ficaria perto dos vivos, influenciando suas escolhas, pensamentos e até mesmo saúde. Esse seria o motivo das coisas estarem dando errado para ele. Porém, muita gente que viu as imagens não acreditou em nada disso, né? E acham se tratar de uma mulher que passa por algum problema e que Juan não percebeu na hora. O que não conseguiram explicar foi porque ninguém nunca viu alguém daquele jeito andando pela região. Um streamer chamado Brian estava fazendo uma live pelo Equador para o seu canal da Twitch, Daily Dasher, quando deu de frente com algo assustador. Enquanto comemorava seu aniversário, ele entrou em um bar e viu uma criança completamente imóvel na sacada do estabelecimento. Em um primeiro momento, Brian achou estranho que a menina estivesse lá, mas continuou sua transmissão. Foi então que um de seus espectadores sugeriu que poderia ser a estátua de uma criança, pois ela estava estranhamente imóvel. Confuso, Brian foi verificar e, para surpresa dele, a garota havia desaparecido. Nesse caso, pode ser que fosse apenas uma criança humana, mas como ela conseguiu sair dali tão rápido, mano? É como se tivesse simplesmente evaporado. Seria um fantasma? O
que deveria ser o lugar mais feliz da Terra pode esconder segredos assustadores, como fantasmas surgindo em público. Pelo menos foi isso que Sam Uchi acredita ter registrado durante um passeio ao parque temático da Disney. Ele estava gravando a atração The Hollywood Tower Hotel, que é um brinquedo radical do lugar. Porém, enquanto apontava a câmera para o prédio, acabou observando um homem transparente sentado em um dos andares, que se levanta e simplesmente some no ar. O bizarro é que realmente existe uma lenda que o local é assombrado. Segundo o relato dos funcionários, um colaborador do parque faleceu na atração por conta de um ataque cardíaco. Desde então, todos ouvem barulhos esquisitos e até mesmo avistam seres de outro mundo. Porém, essa é a primeira vez que esse tal fantasma é gravado. Para muitos que viram a cena, se trata de um holograma, e toda essa história seria um marketing da Disney para fazer a atração ficar mais popular. Porém, nada do tipo foi informado na descrição do brinquedo, que fala tudo que a atração vai apresentar, sem contar que os funcionários nunca tinham visto nada parecido surgir naquele local. O parque mais famoso do mundo querendo assustar para fazer um merchan ou um ser sobrenatural capturado em câmera. Qual será a verdade? Nesse vídeo feito em 2007, essas duas meninas se divertiam em casa enquanto seus pais não estavam. Uma delas dança em frente à TV enquanto a outra filma, porém alguma coisa com aparência assustadora parece dando uma espiada pela porta do quarto. Pensando ser brincadeira, a menina que gravou a cena corre para ver quem é. Porém, quando chega no corredor, o espírito já está no topo da escada, o que seria humanamente impossível. Então ela alerta sua irmã e ambas saem correndo para fora da casa. Quando filmam novamente a residência, é possível ver a aparição no andar de cima, em um segundo, e no outro, ela já está na frente da casa no chão. As meninas gritam, param de gravar e fogem para longe da sua residência. O desfecho não é conhecido, não se sabe para onde elas foram, mas o registro ficou guardado, pelo menos para provar para os pais que elas não estavam ficando loucas. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de papocar o like, e aqui na sua tela tem os últimos vídeos que estão sensacionais. Assista um depois do outro que você ajuda também, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.